Infelizmente, o furacão Milton perdeu força e foi rebaixado a ciclone pós-tropical. Mas os fenômenos como esse devem ser cada vez mais fortes e perigosos. O nosso entrevistado agora é o pesquisador do CEMADEM, o Centro de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, Giovanni D'Olive. Tudo bem, Giovanni? Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco na Jovem Pan. Bem-vindo, boa noite. Boa noite, Thiago. Prazer estar aqui mais uma vez. Obrigado pelo convite. Bom, Giovanni, olha, eu pelo menos sempre acompanhando, mesmo à distância, essa questão dos furacões nos Estados Unidos, poucas vezes eu vi um alerta tão grande que foi feito com a chegada desse fenômeno. Depois foi rebaixado de 4 para 3, enfim. Agora eu falei nesse rebaixamento que aconteceu e, felizmente, os estragos materiais foram grandes, mas não tão significativos quanto se imaginava. Eu pergunto para você de que forma o fenômeno perdeu força, por que perdeu força e essa expectativa que existia em relação aos estragos. Tiago, ele perde força quando ele chega na Terra, porque o que alimenta ele é o calor e umidade das águas quentes do oceano, ali no caso o Golfo do México. Então, sem esse alimento, ele começa a perder força. E outro motivo é o próprio chão do continente, que gera um atrito maior para o vento, freia o vento, diferente do que acontece sobre o oceano, onde você não tem obstáculo, né? Então, quando um lado dele sofre um atrito, né, um freio maior do que o outro lado que ainda está no mar, você começa a torcer essa estrutura simétrica dele. Essa estrutura simétrica favorece a intensidade. Então, quando você começa a quebrar isso, ele começa a perder a intensidade. E o terceiro motivo é que ele encontrou ventos mais fortes em altitude à medida que ele se aproximou da Flórida. Vinham ventos fortes, uma onda em altitude na atmosfera, que a gente chama de cavado, associada a uma frente fria. Então, isso também ajudou a quebrar a estrutura dele. Desde ontem de manhã, quarta-feira, né, bem antes dele chegar na Flórida, ele já não tinha mais aquele olho bem definido, que é típico de furacões de força 5, 4. Ele ainda tinha força 4, mas já não tinha o olho mais definido, já mostrava que a estrutura dele estava começando a ser abalada. Então, foram esses os motivos, Thiago. Ô, Giovanni, deixa eu te perguntar, você é um pesquisador, obviamente, né? E quem trabalha com a previsão do tempo, meteorologistas, quem trabalha com isso sabe que as coisas estão mudando e, inclusive, se cogitou de que o furacão pudesse chegar à categoria 6. Eu pergunto, de que maneira é possível acreditar que esses fenômenos mais severos serão cada vez mais comuns no planeta? Cogitou-se, olha aí a imagem, né, do olho dele, impressionante, aí quando ele tinha categoria 5, aí o voo de reconhecimento. Bom, ele, quando supera 252 quilômetros por hora, o furacão, então, ele é categorizado no nível 5. O Milton, chegou até 290 quilômetros por hora, então, bem acima desse limiar da categoria 5. Então, algumas pessoas do meio científico, da meteorologia, defendem que poderia ser criada uma nova categoria, acima da 5, que seria 6, para esses furacões mais fortes. Esse Milton, ele foi o mais forte desde o Dorian, em 2019. Então, foi o mais forte dos últimos 5 anos, né? O Dorian lá chegou a 295 quilômetros por hora. Tá? Bom, e a gente tem esses furacões mais fortes. A série, né, a gente analisando desde 1950 todas as ocorrências de furacão, em poucos anos a gente teve mais de um furacão categoria 5. Esse ano nós tivemos. Lá no final de junho, início de julho, a gente teve o Beryl, que chegou à categoria 5 também. Então foram 2 esse ano. Ao longo da história, desde 1950, só 5 anos antes desse ano, a gente teve mais de um furacão categoria 5. E olha só que interessante. O primeiro foi em 1961. Depois, o segundo ano foi 2005. Quer dizer, em mais de 50 anos, a gente só teve um ano com mais de um furacão categoria 5. Aí veio 2005 e 2007, ou seja, 2 na mesma década, e depois, na década seguinte, a gente teve 2017 e 2019. E agora, sem passar muito tempo, em 2024 de novo. Então, isso mostra que esses furacões mais intensos, nas últimas 2 décadas e nos últimos anos, né, vêm acontecendo
com maior frequência. E eu vou além para a gente fechar nossa conversa em relação ao Brasil. O Brasil não tem furacão, tem um registro que se discute muito no sul do país, em um determinado momento. Eu te pergunto, é possível, com mudanças climáticas, o Brasil também sofrer com fenômenos parecidos, iguais, enfim, como esse? Tivemos 20 anos atrás, né, o Catarina, no final de março, que naquele momento teve uma polêmica grande, porque ele começou como extratropical, ou seja, são os ciclones típicos que a gente tem aqui no Brasil que causam as frentes frias. Toda vez que a gente tem uma frente fria, tem um ciclone extratropical associado, são comuns. Às vezes ele se forma mais perto da costa, gera mais vento, chama mais atenção, mas sempre tem, toda vez que tem frente fria é comum. Tivemos, então, aquele lá que começou como extratropical, em cima de águas quentes, teve um movimento que a gente chama de retrógrado, em vez de ir embora para o oceano, ele voltou para o continente, se intensificou, ganhou o olho, aquela característica simétrica de furacão. Então, entendeu-se depois, na época, o meio científico se reuniu e eu participei de um workshop naquele momento, discutindo sobre as características desse furacão e entendeu-se, chegou-se a um consenso de que ele foi um fenômeno híbrido, né? Ele começou como extratropical e terminou como tropical, portanto, foi, de fato, um furacão, né, que a gente teve no Brasil. Bom, praticamente todos os anos, e nas últimas 2 décadas com maior frequência, a gente teve ciclones na transição entre o extratropical, que é comum, e o tropical, que seria o furacão. E essa transição é chamada de subtropical. Então, esses têm sido frequentes aqui no Brasil. Algumas vezes, alguns deles chegaram até uma característica tropical, chegaram até serem depressão tropical e depois até tempestade tropical, né? Mas não chegaram a furacão, que essa tempestade tropical ela tem que passar de 119 km por hora para ser classificado como furacão. Então, por várias vezes, depois do Catarina, a gente chegou perto de ter furacão. Por isso, esse é um indicativo de que é possível, sim, que no futuro a gente venha a ter ciclones tropicais, né, que cheguem a furacão, como a gente teve 20 anos atrás, né, e 20 anos sem ter, é possível que nas próximas décadas a gente tenha com maior frequência. Pesquisador do CEMADEM, Giovanni D'Olife, muito obrigado novamente pela sua atenção, pela sua gentileza, um bom descanso, voltaremos a nos falar. Um abraço, Giovanni. Obrigado, Thiago. Boa noite a todos. Boa noite.